Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos hoje na segunda-feira, dia 9 de julho. Olá pessoal. Estamos aí. A nossa lição de hoje tem por título Entre uma rocha e um lugar difícil. Nós queremos te chamar a atenção para um fato muito interessante. Muitas vezes, quando nós estamos sendo perseguidos na igreja, nós temos um leve costume de dizer assim: poxa, estão me perseguindo injustamente. As pessoas estão me julgando sendo que eu não fiz nada, eu fui sempre tão certinho. Olha, quando Paulo saiu de Tessalônica, ele saiu e os cristãos de lá continuaram sofrendo algumas perseguições. Só que perseguição é uma via de mão dupla. Às vezes realmente você está sofrendo perseguição porque alguém está te marcando. Você não está fazendo nada de errado. Mas às vezes você está sofrendo perseguição oriunda de alguma coisa que você não fez que condiz com atos que sejam certos. Sabe aonde a gente tem certeza de que os cristãos de Tessalônica estavam cometendo pequenos deslizes que estavam causando perseguição para eles? 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, 1 Tessalonicenses 5, 14, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 e 7, e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. Paulo ali chama a atenção dos irmãos para algumas práticas que eles estavam tendo que não eram corretas. Eu quero ler com você e peço que você abra sua Bíblia agora em 1 Pedro 3, 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 até o versículo 16. Preste bastante atenção no que Pedro diz pra gente e que de certa forma até nos conforta. Abriu sua Bíblia? Vamos lá, diz assim: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. O que Pedro estava querendo dizer aqui? Olha, se você tem uma boa conduta, se Jesus é o centro da sua vida, se você não dá lugar para que as pessoas falem mal de você, quem criar calúnias contra você será envergonhado por Cristo. Deus vai te honrar. Só que aí depois disso nós vemos que Paulo foi até a cidade de Bereia. Nessa ocasião Paulo estava sozinho. Silas e Timóteo eles ficaram em Tessalônica. E quando ele chegou em Bereia, ele encontrou ali uma nova visão de pessoas que estavam prontas a receber o Evangelho. Os bereanos, eles aceitaram o Evangelho que Paulo falou, mas por um motivo em especial. Tudo que Paulo dizia, eles mesmos iam até a Bíblia e confirmavam se o que Paulo estava falando era verdade. Então, queridos, isso nos ensina uma coisa muito interessante e tem um contexto melhor. Os cristãos de Bereia, eles aceitaram a mensagem de uma forma muito mais própria, muito mais concreta, muito mais verdadeira. Passaram a ser cristãos muito mais irrepreensíveis do que os de Tessalônica, porque eles buscavam a afirmação na palavra de Deus do que Paulo estava falando. Olha só, uma coisa que nos chama a atenção na lição. Podemos estar abertos a novas ideias, mas devemos sempre confrontá-las com base nos ensinamentos da Bíblia. Hoje, em alguns momentos, nós encontramos pessoas trazendo novas mensagens, novas coisas para a igreja. Nós devemos ter muito cuidado. Tudo que nós devemos levar em consideração deve estar firmado na palavra de Deus. E tem uma questão muito mais legal. Em Tessalônica, alguns judeus, ou talvez muitos, vários, não aceitaram a mensagem do Evangelho. Em Bereia eles aceitaram. Estavam muito mais arraigados na palavra de Deus. É isso, pessoal. Algo interessante também que nós podemos observar nessa segunda-feira é o que está em 1 Coríntios 18 a 25. Hoje nós observamos a dificuldade que Paulo teve para pregar o Evangelho em Tessalônica. Porque o Evangelho que ele estava pregando seria um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por quê? Um escândalo para os judeus porque os judeus naquela época, eles viviam numa obsessão judaica por pureza. Ou seja, eles queriam fazer tudo certinho na diferenciação do impuro e do limpo. Então eles
queria fazer tudo certo, até regras para pegar uma unha eles tinham. E isso fez com que eles se sentissem superiores, se sentissem separados dos outros. E quando vem a pregação do Evangelho, Paulo prega que todos os cristãos são iguais, que não é bem assim como a gente sabe. Então isso já foi uma dificuldade em relação aos judeus. E os gentios naquela época, eles vinham da filosofia de Platão, que Platão pregava o seguinte, que existiam dois mundos, o mundo dos ideais, o mundo perfeito e o mundo material. Então a morte seria uma libertação do mundo material para irmos para o mundo perfeito, para o mundo dos ideais. E nisso já tornaria assim a ressurreição como algo um tanto ridículo, porque quem queria ressuscitar e continuar com o mesmo corpo e tal. Então isso foi uma dificuldade que Paulo viu que teria, tanto com os gentios como com os judeus. Então foi muito importante também a questão de Silas e Timóteo ficarem em Tessalônica, porque ali eles estariam fortalecendo aqueles crentes para que eles pudessem continuar firmes no que eles aprenderam. A palavra do Senhor é perfeita. Se você tiver uma conduta perante os caminhos de Cristo, Ele vai te honrar em qualquer momento, em qualquer situação. É isso aí. Valeu, até terça.